Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo a gente aí. Eu sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Vou passar aqui uma aula de teologia, né? Sou bacharel em teologia, pela graça e misericórdia de Deus. Nós estamos aqui participando, né, da Escola do Conhecimento, né, que faz parte da Associação Teológica Cason. Nós passamos um primeiro vídeo aí mostrando toda a formação da escola, como que ela funciona e tal. Depois, se você quiser saber melhor como que funciona a nossa escola, o nosso curso de teologia, o nosso seminário, vamos dizer assim, né? Você dá uma olhadinha no outro vídeo, tá bom? No vídeo aí de apresentação da escola, tá ok? Agora aqui vamos entrar direto na aula para o pessoal do nível 2. Do nível 2, a primeira disciplina do nível 2, que é a dificuldades bíblicas. Aqui nós vamos tratar de vários textos na Bíblia que têm dificuldade de interpretação, que a gente tem que pensar. Às vezes a gente não vai nem conseguir 100% trazer uma solução, né? Mas nós vamos tentar mostrar alguns textos na Bíblia de difícil interpretação, mas que tudo tem ali uma direção do Senhor, do Espírito Santo, né? Tem ali várias linhas de pensamento para a gente poder dar uma filtrada, né? Melhorar o nosso entendimento da palavra do Senhor, tá bom? Então vamos começar aqui com a nossa aula, né? Com essa apostila, tá bom? Aqui nós temos então a nossa apostila da Associação Teológica Cason, que é o nome da nossa associação, no qual está a nossa escola, né? A nossa escola é a Escola do Conhecimento. Conforme nós falamos no primeiro vídeo, é do conhecimento do Senhor Jesus, uma revelação que o Espírito Santo pode trazer aos nossos corações quando a gente começa a estudar a palavra, né? Ali dependendo do Espírito Santo, né? Não é só conhecer por conhecer, mas conhecer buscando que o Espírito Santo nos ajude. Tá bom? Então, no nosso índice aqui, nós temos aqui uma introdução. Nessa introdução, nós vamos ver aqui alguns itens. Há erros na Bíblia? Nós vamos ver isso, tá? Pode-se confiar na Bíblia em questões de ciência e de história? Há dificuldades na Bíblia? Sim, e há muitas dificuldades. A Bíblia é isenta de erros, mas os que a criticam não são. Então nós vamos ver essa questão também. Depois então nós vamos entrar propriamente nas dificuldades bíblicas. Não são todas que estão aqui, mas temos muitas dificuldades aqui que nós podemos tentar ajudar os irmãos a entender. Dificuldades bíblicas. Primeira, Gênesis 1:1. Como o autor de Gênesis, quer dizer, quem escreveu Gênesis, né, podia saber o que aconteceu na criação antes mesmo de ele haver sido criado? Antes desse homem que escreveu, né, no caso Moisés, escreveu o Gênesis, como que ele conseguiu escrever? No princípio criou Deus os céus e a terra. No Gênesis 1, por exemplo, verso 1. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Como que ele escreveu isso? Então nós vamos estudar, se ele nem nascido tinha ainda, né? A segunda dificuldade, Gênesis 1:14. Como poderia haver luz antes de o sol ter sido criado? Então é interessante, porque quando a gente lê a Bíblia lá, Deus cria a luz antes de criar o sol. Nós vamos estudar isso também. Terceira dificuldade, Gênesis 1:27. Adão e Eva foram pessoas reais ou apenas um mito? Vamos trabalhar sobre isso também. Quarta dificuldade, Gênesis 2:1. Como o mundo pôde ser criado em 6 dias? Interessante. Quinta dificuldade, Gênesis 2:8. O Jardim do Éden foi um lugar real ou apenas um mito? Sexta dificuldade, Gênesis 4:17. Como foi que Caim conseguiu uma esposa? Sétima dificuldade, como Caim pôde casar-se com uma mulher do seu parentesco sem cometer incesto? Oitava dificuldade, Gênesis 5:5. Como podia alguém viver mais de 900 anos? Será que isso é real? Como que é isso? Nona dificuldade, Gênesis 6:2. Os filhos de Deus eram anjos que se casaram com mulheres? Interessante também a gente ver isso.
10ª dificuldade, Gênesis 6,14. Como é que na relativamente pequena arca de Noé couberam centenas de milhares de espécies? 11ª dificuldade, Gênesis 46, 8 e 27. Por que a Bíblia fala de 12 tribos de Israel, se na realidade eram 14? 12ª, 1 Samuel 18, do verso 1 ao 4. Davi e Jonatas eram homossexuais? Vamos ver isso aqui também. 13ª dificuldade, 1 Samuel 18, 10. Como Deus, sendo bom, poderia enviar um espírito maligno a Saul? 14ª dificuldade, 1 Samuel 28, 7 em diante. Como Deus pode permitir que a feiticeira de Endor tenha feito Samuel subir de entre os mortos, já que Deus condena a necromancia? 15ª dificuldade, Isaías 45, 7. Deus é o autor do mal? 16ª dificuldade, Ezequiel 1, do 5 ao 28. É esta uma manifestação de OVNIs e de inteligência extraterrestre? Aí vai mostrar aquela visão, né? É difícil a gente entender aquela visão ali, daquele ser que tem olhos, que tem rodas, né? Que se movendo uma, move a outra. É um texto interessante também para a gente analisar. 17ª dificuldade, Ezequiel 16, 49. O pecado de Sodoma e Gomorra, no caso, foi egoísmo e não homossexualismo? Como que é isso? 18ª, Mateus 2, 23. Mateus não errou quando citou uma profecia não encontrada no Antigo Testamento? Vamos ver que profecia é essa. Que parece que Mateus cita ela, mas ela não, a gente não acha ela literalmente, assim, claramente no Antigo Testamento. De onde ele tirou essa profecia? A gente vai falar qual é, com certeza qual que é, né? A 19ª dificuldade, Mateus 5, versos 17 e 18. Jesus veio para pôr fim na lei de Moisés? É isso que Jesus veio fazer também, né? Pôr fim na lei de Moisés? Vamos dar uma olhada nesse detalhe. Outra coisa, outra dificuldade. 20ª dificuldade. Mateus 13, 55. Maria foi sempre virgem ou teve ela outros filhos depois do nascimento virginal de Jesus? 21ª dificuldade, Mateus 16, 18. Pedro é a rocha sobre a qual a igreja é construída? Quer dizer, aqui a gente quer mostrar, se Pedro foi o primeiro papa mesmo? Como que é isso? 22ª dificuldade, Mateus 23, do verso 9 ao 10. É errado chamarmos os outros de nosso pai? Né? Porque lá Jesus fala, ninguém chamar ele de pai e tal. Vamos ver esse texto também. 23ª dificuldade, Lucas 3, 23. Por que Lucas apresenta uma genealogia de Jesus diferente da que é apresentada por Mateus? Interessante. 24ª, João 7, 8. Jesus mentiu aos seus discípulos? Né? Aquela parte que ele fala que ele não vai para a festa e depois logo a seguir ele vai para a festa. Vamos ver esse texto também. 25ª dificuldade, Atos 2, 44 a 45. Os cristãos primitivos praticaram o comunismo? Vamos ver esse detalhe aqui. Porque eles tinham tudo em comum, não havia falta nem necessitado, né? Então vamos ver esse texto também. 26ª dificuldade, Atos 7, 14. Por que esse texto diz 75 pessoas, se Êxodo 1, 5 diz que eram 70 pessoas? Aqui vai se referir à quantidade de pessoas que desceram com Jacó quando ele foi para o Egito se encontrar com José. Vamos ver como que resolve essa questão. 27ª dificuldade, Romanos 1, 19 e 20. Os pagãos estão perdidos? Quer dizer, a salvação, como que o evangelho é pregado no mundo inteiro? Será que Deus, quando a pessoa nunca ouviu o evangelho, será que ela vai ser condenada? Como que funciona isso? 28ª dificuldade, Romanos 9, 17. Como poderia Faraó estar livre se Deus endureceu o coração dele? 29ª dificuldade, 1 Coríntios 3, 13 e 15. Esta passagem dá suporte à doutrina católica do purgatório? Vamos ver isso também. Porque o catolicismo acredita que depois da morte ainda tem um lugar intermediário, né, em que a pessoa ali vai purgar os seus pecados. Vamos ver se isso tem na Bíblia. Respaldo bíblico. 30ª dificuldade, 1 Coríntios 11, 5. As mulheres deveriam usar véu enquanto oram? Vamos ver isso. 31ª, 1 Coríntios 15, 29. Quando Paulo falou de se batizar pelos mortos, ele não está contradizendo o ensino de que cada pessoa individualmente tem de crer? 32ª dificuldade, Efésios 4, 9. Jesus desceu até o inferno? 33ª dificuldade, Colossenses 1, 18. Se Cristo é o primogênito na criação, então como ele pode ser Deus? 34ª dificuldade, 1 Tessalonicenses 4, 13. Paulo ensinou a doutrina de que a alma dorme?
35ª dificuldade, 1 Timóteo 2, 12, 14. A Bíblia limita o ministério das mulheres? Quer dizer, pode ter mulher pastora, diaconisa, como é que funciona isso? 36ª dificuldade, 1 Timóteo 5, 23. Paulo recomendou que os crentes tomem vinho? É isso que Paulo está querendo dizer lá, quando ele fala para Timóteo não usar de água, mas tomar um pouco de vinho? 37ª dificuldade, Hebreus 6, 4, 6. Essa passagem ensina que os crentes podem perder a salvação? Vamos ver isso também. 38ª dificuldade, 1 Pedro 3, 19. Pedro apoia a ideia de que uma pessoa pode ser salva depois da morte? 39ª dificuldade, 1 Pedro 4, 6. O Evangelho é pregado às pessoas depois de sua morte? Uma pergunta. 40ª dificuldade, 1 João 5, 7. Por que esse versículo referente à Trindade é omitido em muitas das atuais traduções da Bíblia? 41ª dificuldade, 1 João 5, 16. O que é o pecado para a morte? Ele pode ser perdoado? Né? Interessante. E depois nós temos as referências. Então, meus queridos que me ouvem aí, são muitas dificuldades que tem na Bíblia, que não tem todas, mas assim, as essenciais para que nós possamos meditar um pouco na palavra e buscar um melhor conhecimento e entendimento, tá bom? Essa nossa apostila também, as referências dela, a gente não tirou de um livro, a gente não montou a apostila baseada em um livro ou em uma outra apostila, não. Nós nos baseamos aqui em muitas referências. Né? Nós temos aqui várias referências nos quais nós montamos a nossa apostila. Né? Você pode ver aqui quantas referências nós temos onde a gente usou para poder elaborar a nossa apostila. Entendeu? Então, várias referências onde nós usamos para poder fazer a nossa apostila. Um livro que foi muito usado aqui é esse livro aqui nós tiramos assim que deu inspiração para nós, né? Foi esse livro do Geisler, Dificuldades Bíblicas, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, traduzido por Milton Azevedo Andrade, São Paulo, Mundo Cristão, 1999. Um livro espetacular, né? Muito bom mesmo o livro. Né? Tiramos a nossa apostila, nós fomos inspirados por esse livro. Eu li o livro, achei interessante e achei que poderia elaborar uma apostila baseado, né, nos conteúdos desse livro. É claro que nós pegamos algumas coisas desse livro, mas muitas outras nós pegamos de outros estudos e montamos então a nossa apostila. Então a nossa apostila, nós oramos ao Senhor, fomos consultar a Bíblia, oramos e buscamos aí, então montar da melhor maneira possível. Tá bom, meu querido? Então vamos lá então. Nós vamos dar início então aqui, que nós dar sequência à nossa aula. Então na nossa introdução, nós temos aqui o seguinte, olha aí, na página número 3 da apostila. Tá? Pega aí a apostila, página número 3. Página número 3. Você vai ver aqui, introdução, dificuldades bíblicas, introdução. A Bíblia declara, lá em 1 Pedro, capítulo 3, Colossenses 4, versos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4, versos 5 e 6. Pedro instou aos crentes: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. 1 Pedro 3, 15, 16. Então Pedro está dizendo que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Então o estudo bíblico é muito importante, a gente poder diminuir, né, as nossas dificuldades para poder também ajudar outros. Vamos lá. Há erros na Bíblia?
Há erros na Bíblia? Não. Os críticos afirmam que a Bíblia está cheia de erros. Alguns falam até mesmo em milhares de erros. A verdade é que não há nem mesmo um só erro no texto original da Bíblia que tenha sido demonstrado. Isso não quer dizer que não haja dificuldades em nossas Bíblias. Vamos tratar isso de uma forma lógica, examinando as premissas. Olha bem, Deus não pode errar. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto, a Bíblia está isenta de erros. Deus não pode cometer erros. As Escrituras declaram enfaticamente que é impossível que Deus minta. Hebreus 6,18. Paulo fala do Deus que não pode mentir, Tito 1,2. Ele é um Deus que, mesmo que não sejamos fiéis, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, 2 Timóteo 2,13. Deus é a verdade, João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim também é a palavra dele. Jesus disse ao Pai, a tua palavra é a verdade. O salmista exclamou, as tuas palavras são em tudo verdade. Pode-se confiar na Bíblia em questões de ciência e de história? Alguns têm sugerido que as Escrituras sempre podem ser confiáveis em questões de ordem moral, mas que nem sempre são corretas em questões históricas. Eles confiam na Bíblia no campo espiritual, mas não na esfera da ciência. Se isso fosse verdade, entretanto, negaria a autoridade divina da Bíblia, já que o espiritual, o histórico e o científico estão frequentemente interligados. Um cuidadoso exame das Escrituras revela-nos que as verdades científicas e as espirituais são muitas vezes inseparáveis. Então, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que alguns críticos estão dizendo assim, será que, de fato, o que está na Bíblia pode ser, é verdade? Não é só uma coisa ilusória, espiritual, né? Então, na verdade é o seguinte, não se pode separar a verdade espiritual da ressurreição de Cristo do fato de que seu corpo deixou para sempre vazio o seu túmulo e que depois ele apareceu fisicamente. Então não tem como. Não tem como eu falar que Jesus ressuscitou, mas que nunca ele viveu e ele morreu. E que o corpo dele ainda continua na sepultura. Não. Se está escrito na Bíblia que Jesus ressuscitou, então significa que ele teve um corpo, que ele viveu, teve um corpo, e ele morreu. E esse corpo não está na sepultura mais. Então, quando se fala de ressurreição, a gente está falando de uma coisa que para a gente parece que é difícil de entender, como que pode ressuscitar? A ciência, como é que fica o fato científico? Não tem como a gente falar que é uma coisa ilusória. Não, Jesus viveu e o corpo dele não esteve mais lá na sepultura e depois ele apareceu de novo. Então esses fatos estão registrados, não tem como separar uma coisa da outra. Está entendendo? Nós podemos mostrar também aqui, da mesma forma, olha aqui se você viu, da mesma forma, se Jesus não tivesse nascido de uma mulher biologicamente virgem, então ele não seria diferente do resto da humanidade, sobre quem recai o estigma do pecado de Adão. Olha, se todos pecaram, né? A Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem já nasce em pecado, né? A pessoa já nasce com aquela natureza pecaminosa. Se Jesus não nasceu de uma virgem, se ele não foi gerado pelo Espírito Santo, então ele seria um homem como qualquer outro homem também, com pecado. Ele não seria isento de pecado e não poderia substituir Adão, pagar a pena, né? Porque o pecado entrou por um homem no mundo, por Adão. Então é preciso que um inocente pague pelo culpado. Se Jesus nasceu como nós nascemos, então Jesus também tinha pecado como todo mundo. Então ele não poderia ter sido o Salvador. Se a Bíblia diz que ele nasceu de uma virgem, que foi o Espírito Santo
que colocou a semente ali, Deus colocou a semente dele ali, Deus colocou a semente dele no ventre de Maria, usou a Maria para trazer Jesus sem mancha, sem pecado. Então isso tem que ser um fato real, senão Jesus não seria nosso Salvador. Isso para a ciência é um absurdo, mas para nós que cremos, né, para o processo de salvação, é o que está escrito na Bíblia, é o que nós acreditamos. E se fosse diferente disso, nós não seríamos salvos. Então, meu querido, você que está aí comigo aí, também a morte de Cristo por nossos pecados não pode ser separada do fato de que ele derramou literalmente o sangue na cruz. Pois, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus morreu de fato, para poder o sangue dele nos remir do pecado. Então isso não é lenda, conto, são coisas que aconteceram. A existência e a queda de Adão tampouco pode ser um mito. Se não tivesse havido literalmente um Adão, quer dizer, se Adão não viveu, não existiu, se não tivesse havido de fato a queda, o pecado, né? Então o ensino espiritual quanto ao pecado herdado e quanto à morte física dele decorrente estaria errado. Então, bem, a realidade histórica e a doutrina teológica juntas permanecem, ou juntas caem por terra. Não tem como eu falar que é uma ilusão, que não, Adão viveu, o pecado entrou, e Jesus nasceu sem pecado, e Jesus morreu e ressuscitou, de fato, fatos históricos, ainda que a ciência não admita isso. Não tem como separar o fato histórico do fato espiritual. Além disso, a doutrina da encarnação é inseparável da verdade histórica de Jesus de Nazaré. João 1. Então, quando fala assim, em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí lá em João 1,14 diz lá, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, é um fato. Para nós que cremos, é um fato, é fé. A ciência não vai aceitar um negócio desse, mas não tem como tirar isso. Não tem como negar isso, mesmo que a ciência não comprova isso. Mas se isso não for verdade, então a nossa fé é vã. Não vale a pena. E ainda, o ensino de caráter moral de Jesus quanto ao casamento, baseou-se no que ele ensinou quando disse que Deus juntou literalmente um Adão e uma Eva em matrimônio. Então, quando Jesus fala sobre o casamento, por exemplo, que Deus não quer que o homem divorcie, né? Ele cita que quando Deus criou Adão e Eva, Jesus fala que quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou para que fossem um só. Então, se Adão e Eva não existissem, então Jesus estaria mentindo? Não, claro que não. Jesus citou porque Adão e Eva não foi um mito, foram pessoas reais. Em cada um desses casos, o ensino moral e teológico perde totalmente o sentido se desconsiderado o evento histórico e fatual. Então, ele está querendo dizer, se eu estou ensinando que Deus não quer que a gente separe, né, isso é a teologia que ensina, né, que moralmente falando, Deus criou Adão e Eva para que dá o exemplo também para que nós ficássemos unidos em uma só carne, marido e mulher. Agora, se eu desconsiderar o evento histórico e o fato que aconteceu, se não é verdade que existiam Adão e Eva, então o ensino moral e teológico também não é verdade. Estão entendendo? Se eu crer que o Adão e Eva não existiram, então eu estou ensinando uma coisa que é ilusão. Negando-se aquele evento, negando-se que aquele evento ocorreu literalmente no tempo e no espaço, fica-se então sem uma base para crer na doutrina bíblica construída sobre ele. Se eu negar que Adão e Eva não existiu, então não tem como eu falar, né, da questão moral sobre o casamento baseado em Adão e Eva. Não tem como falar. Com frequência, Jesus comparou eventos do Antigo Testamento diretamente com importantes verdades espirituais. Por exemplo, ele relacionou sua morte e ressurreição com Jonas e o grande peixe.
Em Mateus 12, Jesus falou: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias também no ventre da terra. Bom, se Jonas não existiu, então o que Jesus está falando aqui não faz sentido. Está entendendo? Da mesma forma, a sua segunda vinda foi comparada com os dias de Noé. Quando Jesus fala, né, quando Jesus fala que ele vai voltar, glória a Deus, aleluia. Quando Jesus fala que ele vai voltar, né, Jesus falou assim que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, se Jesus está falando isso, aqui em Mateus, né, 24, 37 ao 39, comparando com os dias de Noé, é porque aconteceu o fato histórico lá com Noé. Noé existiu, senão Jesus estaria mentindo. E o ensino moral e teológico seriam falsos. Tá certo? Então, tanto as circunstâncias como as características de tais comparações deixam claro que Jesus estava afirmando que aqueles eventos foram fatos históricos. Quer dizer, aconteceram, que realmente aconteceram. De fato, Jesus afirmou a Nicodemos: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos tratar das celestiais? Jesus está falando para Nicodemos: se eu estou falando de coisas que vocês da terra, vocês não estão acreditando, imagina se eu falar das celestiais. Existem muitas coisas que para o homem parece que loucura, né? E até o Senhor Jesus disse também, lá no Evangelho de João, que ele falou para os discípulos assim: eu tenho muita coisa que vos dizer, mas vocês ainda não estão prontos, não estão preparados. Quer dizer, Jesus ainda queria ensinar muitas outras coisas, né? Em resumo, se a Bíblia não falasse com verdade a respeito do mundo físico, então ela não poderia ser digna de confiança ao referir-se ao mundo espiritual. Os dois mundos acham-se intimamente relacionados. A inspiração inclui não apenas tudo o que a Bíblia explicitamente ensina, mas inclui também tudo o que ela se refere. Isso é verdade quando a Bíblia se reporta à história, à ciência ou à matemática. Tudo que a Bíblia declara é verdadeiro, podendo ter tanto um ponto de maior como também de menor importância. Tá certo? A Bíblia, continuando, né? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela não se desvia da verdade em nenhum momento. Todas as partes das Escrituras são verdadeiras, assim como todo o que elas formam. Se é inspirada, foi Deus que inspirou, ela é inerrante, não tem erros. A inerrância é uma decorrência lógica da inspiração. Porque inerrância significa verdade total, sem erros. E o que Deus profere, inspira, tem de ser completamente verdadeiro e sem erros, quer dizer, inerrante. Foi assim que Deus disse? Quer dizer, isso é coisa do diabo, lembra? Naturalmente, toda vez que Deus tornou a verdade bem clara, a estratégia de Satanás foi lançar dúvidas sobre ela. Sempre que Deus falou com autoridade, o diabo desejou solapá-la, quer dizer, deturpá-la. Será que Deus disse isso? Ele fala com escárnio, foi isso que ele falou para Eva, né? Será que Deus disse mesmo que não é para comer do fruto da árvore? Ele sempre vai trazer dúvidas. Esta confusão, com frequência, acontece da seguinte maneira: a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada de alguma forma, mas é também constituída de palavras humanas. Ela teve autores humanos, e errar é humano. Daí temos de esperar haver alguns erros na Bíblia. Por aí vai esse argumento. Em resumo, a verdade clara e simples de Deus acaba sendo confundida com a mentira de Satanás, o senhor das mentiras, João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Vamos analisar o que há de errado nessa argumentação. Uma simples analogia nos ajudará. Considere o seguinte raciocínio que, por ser paralelo àquele, é igualmente falho. Vamos ver agora. Vamos dar uma estudadinha aqui, olha para vocês verem. Jesus era um ser humano. Número 1, Jesus era um ser humano.
2. Os seres humanos pecam. Logo, Jesus pecou. Parece que tem lógica, né? Ei, mas espera aí. Qualquer estudante da Bíblia sabe de imediato que essa conclusão é falsa. Apesar que parece que tem uma lógica, mas ela é falsa. Por quê? Porque Jesus foi um homem, sim, mas sem pecado. Ele não conheceu o pecado. Ele foi um cordeiro sem defeito e sem mácula. Como João disse a respeito de Jesus, ele é puro e justo. Mas se Jesus nunca pecou, então o que está errado no argumento acima? O que está errado lá? Quando eu digo lá, Jesus era um ser humano, os seres humanos pecam, logo Jesus pecou. O erro está em se assumir que Jesus era como qualquer outro ser humano. Com certeza, meros seres humanos pecam. Mas Jesus não foi um mero ser humano. Ele foi um ser humano perfeito. De fato, Jesus não era apenas humano. Ele era também Deus. É Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não tinha pecado, né? Ele não usou os atributos de Deus aqui na terra, mas como um homem sem pecado. Da mesma forma, a Bíblia não é meramente um livro humano. Ela é também a palavra de Deus. Como Jesus, ela é tanto divina como humana. Então Jesus, ele era humano e divino. E Jesus não tinha erros, mas era humano. Assim também a Bíblia. Ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, mas ela também tem o lado humano dela. Como Jesus não tinha falha, a Bíblia também não tem. O que vai acontecer é nós não conseguirmos entender algumas questões. Mas isso não significa que a Bíblia tem erros. Dando sequência aqui, estamos na página 6 da apostila aí, ó. Tá? Página 6 da apostila. Da mesma forma como Jesus era humano, mas não pecou, também a Bíblia é um livro humano, mas sem erros. Tanto a palavra viva de Deus, quer dizer, Cristo, como a palavra escrita. As escrituras são igualmente humanas, mas sem erros. Sem erros. A palavra viva e a palavra escrita são também divinas e não podem conter erros. Não pode haver erro na palavra de Deus escrita, como não houve pecado algum na palavra de Deus viva. É impossível Deus errar. Há dificuldades na Bíblia? Sim, há muitas dificuldades. Ainda que a Bíblia seja a palavra de Deus, né? Ainda que a Bíblia seja a palavra de Deus, e como tal nela não possa haver erro algum, isso não significa que nela não haja dificuldades. Todavia, como Agostinho observou com sabedoria, se estamos perplexos por causa de qualquer aparente contradição nas Escrituras, não nos é permitido dizer que o autor desse livro tem errado, mas ou o manuscrito utilizado tinha falhas, ou a tradução está errada, ou nós não entendemos o que está escrito. O que ele está querendo dizer então? Ele está querendo dizer que não há contradição nas Escrituras. O que está errado aqui foi o manuscrito. Pode ser que o manuscrito utilizado tenha falhas, ou a tradução está errada, ou ainda nós é que não estamos entendendo o que está escrito. Os erros não se acham na revelação de Deus, mas nas falhas de interpretação dos homens. Agora aqui, a Bíblia é isenta de erros? A Bíblia é isenta de erros, mas os que a criticam não são. Todas as alegações feitas nesse sentido baseiam-se em erros cometidos pelos próprios críticos. Tais erros enquadram-se numa das seguintes principais categorias. Então, vamos ver no que esses erros, né, eles estão enquadrados. Vou dar só uma levantadinha aqui, para a gente poder melhorar ali a nossa... Só um minutinho. Aqui para melhorar um pouquinho a nossa imagem ali, tá? Maravilha. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu enxergar direitinho. Então, gente, número 1. Olha aqui para você ver.
Erro número 1. Assumir que o que não foi explicado seja inexplicável. Então os críticos dizem assim, se você não está conseguindo explicar, então isso é inexplicável. Então, na verdade é o seguinte, os erros nossos, todas as alegações feitas nesse sentido baseiam-se em erros cometidos pelos próprios críticos. Tais erros enquadram-se numa das seguintes principais categorias. O erro número 1, então, assumir que o que não foi explicado seja inexplicável. O fato de a gente não conseguir explicar alguma coisa não significa que aquilo está errado, né? Olha, eu posso não conseguir explicar, mas não significa que não aconteceu aquilo, né? Que aquilo não é uma verdade. Por exemplo, houve épocas em que os cientistas, por exemplo, não tinham explicação para fenômenos naturais, como os meteoros, os eclipses, os tornados, os furacões e os terremotos. Todos esses mistérios, porém, renderam-se os seus segredos à inabalável perseverança da ciência. Quando a gente olha, por exemplo, assim, a gente está estudando ciências da religião, por exemplo, e quando surgiu o totemismo, né, nos primeiros homens, lá atrás, nas primeiras civilizações, os homens, né, os primeiros homens na Terra, segundo esses estudos, dizem que quando eles viram os terremotos, eclipses, furacões, eles começaram a invocar, a achar que tinha uma força sobrenatural em cima daquela força diferente da natureza. Um terremoto, o que será que é isso? Então, foi dali que surgiu a primeira, vamos dizer assim, não é uma religião, mas surgiu o totemismo. Depois você procura saber o que é totemismo, os totens, né? Que os clãs, as tribos, começaram a ter símbolos e adorar certos objetos, adorar pedra, adorar rios, adorar árvores, porque eles achavam que poderiam aplacar a força da natureza ou sobrenatural. Isso foi bem antes de começar as religiões, né? As religiões oficialmente ali, com seus credos, com suas doutrinas e regras, etc. Bem antes, lá atrás, nos primórdios da humanidade, esses estudiosos dizem que surgiu o totemismo. Então, meu querido, quando os cientistas também já tiveram um momento assim também que não conseguia explicar. Teve uma época que não conseguiu explicar tornados, furacões. Esses mistérios, porém, renderam seus segredos à inabalável perseverança da ciência. Quer dizer, chegou o momento em que a ciência então descobriu, né? Agora descobrimos quais são as causas dos terremotos, né? Do eclipse. Mas antes não, eles não sabiam. Então, porque não era explicado isso lá atrás, então não era um fato? Claro que era, apenas não era explicado. Então, mesma coisa na Bíblia, tem coisas que a gente não consegue explicar 100%, mas não significa que não houve o acontecimento. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Os cientistas ainda não sabem como a vida pode ocorrer em descargas térmicas nas profundezas do mar, mas nenhum deles se dá por vencido e grita, é uma contradição. Não, eles sabem que há vida nas profundezas do mar, ainda não sabem como que isso acontece, mas eles não dizem que é uma contradição. Eles estão trabalhando para descobrir e para tentar uma explicação. Da mesma forma, os eruditos cristãos, né, os estudiosos cristãos, pressupõem que o que até hoje não foi explicado na Bíblia não é por isso inexplicável. Né? Então, mesma forma, assim também, muitos de nós, teólogos cristãos, mesmo que a gente não consiga explicar algumas coisas na Bíblia, não significa que a coisa é inexplicável. Uma hora nós vamos ter uma revelação daquilo. Os críticos, por exemplo, um dia afirmaram que Moisés não poderia ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, porque a escrita ainda não existia na época dele. Então teve uma época que o pessoal condenou a falar que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros. Mas agora sabemos que a escrita já existia alguns milhares de anos antes de Moisés, está vendo? Então caiu por terra essa teoria de que não foi Moisés que escreveu, porque na época de Moisés não tinha ainda sido inventada a escrita. Eles até certo tempo atrás acreditavam que não tinha sido Moisés, porque eles falavam que a escrita ainda não tinha surgido, mas depois, na verdade, descobriu que a escrita já existia antes de Moisés. Então essa teoria caiu por terra, né? De igual forma,
Os críticos um dia acreditaram que a Bíblia estivesse errada ao falar dos hititas, dos heteus, né? Lá em Gênesis, no capítulo 15, capítulo 12, fala dos heteus, dos hititas, já que esse povo era totalmente desconhecido dos historiadores. Sua existência, porém, foi comprovada pela descoberta na Turquia de uma biblioteca hitita. Tá vendo? A Bíblia fala dos heteus, dos hititas, e a ciência, em uma determinada época, disse que a Bíblia estava errada porque os hititas nunca existiram. Mas caiu por terra essa teoria também porque foi descoberta na Turquia uma biblioteca hitita. Então você vê que a falha não é da Bíblia. A falha ou é de interpretação, ou é de cópia, ou é do ser humano mesmo. Imagina a dificuldade de crer. Agora isso aqui é interessante também. Ó. Olha para você ver. Ó. Imagina agora a dificuldade de crer nas promessas de Deus sobre a restauração do reino a Israel, dos irmãos que viveram depois da dispersão do povo de Israel, promovida pelo imperador Adriano no século II, além da mudança de nome da terra de Israel para a Palestina, como forma de tentar desvincular os israelitas de sua terra. Talvez nesse período em que o povo judeu teve de sair de suas terras e deixou de ser nação, alguns até duvidassem dos textos bíblicos, pensando talvez que a Bíblia estivesse errada. Mas como sabemos, Israel voltou a ser nação em 1948. O que queremos dizer é que, apesar das circunstâncias e aparente discrepância dos textos bíblicos, bastou o tempo passar e as coisas se encaixaram. Então, as promessas da restauração de Israel vai se cumprir. O que eu estou querendo dizer aqui com essa parte aqui para você? Querendo dizer o seguinte, você imagina bem, ali, depois do ano 70, né, no ano 70 depois de Cristo, ano 70 depois de Cristo, que houve a invasão em Jerusalém e que houve uma primeira, vamos dizer assim, uma dispersão dos judeus. Mas eles ainda continuou um grupo por ali ainda e tal. Mas no século II, né, na época do imperador Adriano, o imperador Adriano fez mesmo lá uma pressão sobre aquelas terras de Israel e mudou até o nome da terra para Palestina. E ainda, sabe o que aconteceu? Ali a terra ficou desolada, ficou deserta, porque os judeus foram, de fato, espalhados por toda a terra. A terra foi sendo ocupada por outros povos. Agora, o que eu estou querendo dizer com você é o seguinte. Imagina bem os cristãos depois disso, que pegavam a Bíblia, né, depois que a Bíblia, claro, no começo ali não tinha uma Bíblia escrita ainda, mas a Bíblia foi escrita lá depois do século XV e tal, né? Quando teve, a Bíblia foi impressa depois do século XV, né, lá com Gutenberg lá. Mas tudo bem. O que eu quero mostrar para você imagina a dificuldade dos cristãos em acreditar na Bíblia, quando a Bíblia falava das promessas de Deus a Israel que ainda iriam se cumprir. Como que as promessas de Deus a Israel vão se cumprir se não existe mais a nação de Israel? No caso, né, depois do século II, não existia mais a nação de Israel e muito menos o nome Israel, porque a terra tinha um nome de Palestina. Pensa para você ver. Então, na Bíblia fala de Israel, de promessas de Deus a Israel, né? O próprio Paulo fala em Romanos, capítulo 11, sobre Israel, o futuro de Israel. Apocalipse fala do futuro de Israel, mas Israel não existia depois do século II, lá quando Adriano dispersou de vez o povo de Israel e mudou o nome da terra. Então os irmãos ali depois do século II, até mais para frente, até agora, 1900, imagina bem a dificuldade em acreditar na Bíblia, porque tem promessa na Bíblia sobre o futuro de Israel, mas Israel não existe. Mas o que aconteceu? Bastou o tempo passar. No século XIX começou o movimento sionista, que começou então a retornar, né? Começou então ali a haver trabalhos já, pessoas querendo que o povo judeu voltasse naquele território que lhes pertencia, que agora estava sendo ocupado por outros. E, para resumir, em 1948 já tinha muitos judeus, muitos israelitas ali, e foi a própria ONU, então, estabeleceu ali então novamente Israel como nação, né? Então teve ali a Palestina, tem até hoje os palestinos, e o pedação de terra ali de Israel. Por isso que hoje tem ainda uma briga, discussões ali entre os israelitas e os palestinos. Esse é um dos motivos pelos quais eles estão brigando até hoje. Tem um motivo político, social, religioso. Mas que não quero entrar no mérito dessa coisa. Só quero mostrar para você que em 1948
foi de novo estabelecida a nação de Israel como povo de Deus, ali como território, mesmo fato, como terra de Israel. Então você pensa bem, antes disso, como que os irmãos acreditaram e acreditar nas promessas de Deus a Israel, se não existia Israel, depois do século II até 1948? Mas bastou o tempo passar para você ver que, de fato, a Bíblia está dizendo que vai ter, ainda tem um futuro restaurador a Israel, e então a Bíblia não estava errada. Foi apenas um vácuo no tempo em que Israel, como nação, não existia, mas na Bíblia estava dizendo, vai ter um futuro para Israel, vai ter um futuro para Israel. Mas Israel não tem ali no mapa, não tem mais um nome, porque foram dispersos no século II. Como pode ser? Bastou o tempo passar e voltou de novo aquelas terras a se tornar a nação de Israel. Então a Bíblia, que alguns poderiam pensar, a Bíblia está errado aqui nesse ponto de Israel. Não, passou o tempo passar e a Bíblia é verdade, continua sendo verdade. Tá? Continuando aqui no nosso estudo, então, olha aqui. Esses fatos, olha aqui em cima, nos levam a crer que as dificuldades bíblicas ainda não são resolvidas certamente. Esses fatos nos levam a crer que as dificuldades bíblicas ainda não resolvidas certamente são explicáveis e que, portanto, não há que se presumir que existam erros na Bíblia. Tá? Como esse caso que eu acabei de falar para você de Israel. O erro número 2 dos críticos, o erro número 2 é confundir as nossas falíveis interpretações com a infalível revelação de Deus. Os seres humanos são finitos. E seres finitos cometem erros. É por isso que há borrachas para lápis, corretores líquidos para textos datilografados e uma tecla apaga nos computadores. Tá vendo? Porque nós somos humanos, somos falhos, então é por isso que tem, né? Borracha para apagar, corretores para texto datilografado e a tecla no computador, né? O delete. E muito embora a palavra de Deus seja perfeita, enquanto existirem seres humanos imperfeitos, haverá erros de interpretação das Escrituras e falsos pontos de vista desses decorrentes. Não devemos nos apressar em considerar que um determinado preceito científico, hoje amplamente aceito, seja a palavra final acerca do ponto em questão. Teorias que foram predominantemente aceitas no passado são consideradas incorretas por cientistas do presente. Na biblioteca do Louvre, em Paris, há cerca de 8 quilômetros de estantes contendo livros de ciência que, num período de 50 anos, se tornaram ultrapassados. Tá vendo? Alguma época a ciência falou, isso é assim, assim, assim. Aí, com o passar dos anos, eles mudaram os seus pensamentos. Então, na biblioteca lá em Paris existe cerca de 8 quilômetros de estantes contendo livros de ciência que, no período de 50 anos, se tornaram ultrapassados. A ciência disse que era, depois ela mesma disse que não era mais. Mas a Bíblia não é assim. Dessa forma, é de se esperar que haja contradições entre opiniões populares sobre quesitos científicos e as interpretações da Bíblia amplamente aceitas. Isso, porém, não consegue provar que há um erro, que há uma real contradição entre o mundo de Deus e a palavra de Deus, entre a revelação geral de Deus e a sua revelação especial. Nesse sentido básico, a ciência e as escrituras não estão em contradição. Somente as opiniões humanas, finitas e falíveis, acerca da ciência e das escrituras é que podem entrar em contradição. Erro número 3. Falhar na compreensão do contexto da passagem. Quando a gente falha na compreensão do contexto da passagem, a gente vai errar, né, na interpretação do texto. Então tem que prestar atenção também no contexto da passagem. Muito interessante. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos lá. Talvez o erro mais comum dos críticos seja o de tirar um texto de seu próprio contexto. Como diz o adágio, né? É o ditado popular, né? Um texto fora do contexto é simplesmente um pretexto. Tudo se pode provar a partir da Bíblia por meio desse procedimento errôneo. A Bíblia diz, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, no Salmo 14, não há Deus. Está lá, não há Deus.
É claro que o contexto é, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Se a pessoa pega só o versículo lá na parte do não há Deus, aí a pessoa fala, a Bíblia diz que não há Deus. Não, filho, peraí. No contexto anterior, lá está dizendo assim, diz o nécio, aquele que não crê em Deus, o insensato, não há Deus. Então tem que pegar o contexto para poder interpretar a frase não há Deus. Não é a Bíblia que está dizendo que não existe Deus, é o ímpio, é o nécio que está dizendo. Assim também muitos não compreendem corretamente o contexto da afirmativa de Jesus quando ele disse. Olha o que Jesus disse, ó, dá a quem te pede. Mateus 5,42. Então, como se tivéssemos a obrigação de dar uma arma a uma criancinha que nos pedisse, ou de comprar bebidas a alguém com fragilidade mental, simplesmente por ele ter pedido. Então, quando Jesus fala para nós, dá a quem te pede, não é para eu entregar qualquer coisa para qualquer pessoa, a qualquer hora, não é isso. Tem que ver o contexto que está dizendo isso, né? O erro de não observar que o significado é determinado pelo contexto é talvez o principal pecado daqueles que encontram erro na Bíblia, como os comentários de numerosas passagens bíblicas nessa apostila vão mostrar. Erro número 4 é deixar de interpretar passagens difíceis à luz das que são claras. Então, existem passagens na Bíblia que são difíceis. Então, é por isso que você tem que pegar várias passagens. A Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Algumas passagens das Escrituras são de difícil compreensão. Às vezes, a dificuldade é por serem obscuras. Outras vezes, a dificuldade está em que uma passagem parece estar ensinando algo contrário ao que a outra parte das Escrituras ensina com clareza. Por exemplo, Tiago parece estar dizendo que a salvação é pelas obras. Tiago 2,14. Ao passo que Paulo ensinou com toda clareza que é pela graça. Romanos 4,5, Tito 3,5, 7, Efésios 2,8. Então, Tiago fala, né, que a fé sem obras é morta. Que é justificado pelas obras. Aí Paulo fala, a justificação é pela fé. Bom, nesse caso, Tiago não deve ser interpretado de maneira a contradizer Paulo. O apóstolo Paulo está falando da justificação perante Deus, o que é pela fé somente. Ao passo que Tiago está se referindo à justificação perante os homens, que não tem como ver a nossa fé, mas somente as nossas obras. Olha que coisa interessante, né? Tiago fala, a sua fé... Tiago fala, vamos lá? Espera aí, gente. Tiago fala assim, que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Aí a pessoa pega e fala, então, tá vendo, tem que ter obras. Porque Tiago fala, mostra-me a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé por meio das minhas obras. Então Tiago enfatiza as obras. E Paulo diz que a justificação é pela fé. Mas Paulo está dizendo que a justificação é pela fé diante de Deus, mediante Deus. Agora, para as pessoas ver, as pessoas não enxergam a nossa fé, porque a nossa fé é uma coisa que está aqui interior, dentro de nós, abstrata. Elas vão ver as nossas obras. Então Tiago está falando em relação às pessoas. As pessoas vão ver que a gente tem fé mediante as nossas obras. Então, as nossas obras é uma comprovação da fé que a gente diz que tem. Então, os dois andam juntos. Tá certo? Mas, por exemplo, o ladrão na cruz foi salvo. Quando Jesus falou para ele, né? Ele falou para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá vendo? Ele foi justificado pela fé. Não deu tempo dele fazer obras. Mas como é que eu vou viver nessa terra? Eu tenho que ter obras. As minhas obras vão mostrar a fé que eu disse que eu tenho. Então os dois têm que saber trabalhar, o Tiago e o Paulo, para a gente não fazer confusão, ok? Erro número 5. Basear o ensino numa passagem obscura. Algumas passagens da Bíblia são difíceis porque o seu significado é obscuro. Isso ocorre geralmente porque uma palavra-chave do texto é empregada uma só vez, ou raramente. E então fica difícil saber o que o autor está dizendo, a menos que seja possível deduzir o sentido pelo contexto. Por exemplo, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia contém uma palavra que não aparece em lugar nenhum, em lugar algum, em toda a literatura grega disponível até o tempo em que o Novo Testamento foi escrito.
Essa palavra aparece no que comumente é conhecido como a oração do Senhor, Mateus 6,11. Geralmente a tradução que temos é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A palavra em questão é a que é traduzida por de cada dia, ou seja, o vocábulo grego epiousion. Os estudiosos do grego ainda não entraram em acordo quanto à sua origem ou quanto ao seu exato sentido. Está vendo? Até hoje não entraram ainda os estudiosos gregos sobre a palavra que é traduzida por de cada dia, o pão nosso de cada dia. Ainda tem até hoje ainda uma indefinição exata sobre a palavra grega epiousion, que nós traduzimos, que é traduzido por de cada dia. Até hoje tem questões ainda que estão abertas, né? Outras questões podem estar claras, mas o significado não é evidente, porque não sabemos ao certo a que elas se referem. Isso se dá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 29, onde Paulo fala sobre os que se batizam pelos mortos. Em 1 Coríntios, Paulo fala sobre o batismo, né, aquela passagem lá, que nós vamos estudar mais para frente, já, gente? Só estou mostrando aqui para vocês, dando uma palhinha aqui. Será que ele estava se referindo ao batismo de pessoas vivas, representando pessoas mortas que não tinham sido batizadas, e assim assegurando-lhes a salvação, como dizem os mormons? E os mormons dizem, né, que as pessoas que morreram sem o batismo, então as que estão vivas devem se batizar pelos mortos. Será que a passagem de 1 Coríntios 15, 29 se refere a isso mesmo? Ou será que Paulo está se referindo aos que, sendo batizados, entram na igreja para preencher o lugar dos que partiram? Ou, quem sabe, poderia estar dizendo alguma outra coisa? Então, quando não temos certeza, então temos de ter em mente algumas coisas. Primeiro, não devemos construir uma doutrina com base numa passagem obscura. A regra prática da interpretação bíblica é: as coisas principais são as coisas claras, e as coisas claras são as coisas principais. Chamamos a isso de perspicuidade, clareza das Escrituras. Se algo for importante, isso será ensinado nas Escrituras de forma bem clara e provavelmente em mais de um lugar. Segundo, quando uma dada passagem não está clara, não devemos nunca supor que ela esteja ensinando o contrário do que a outra parte nos ensina com muita clareza. Deus não comete erro na sua palavra, mas nós podemos cometer erros ao tentar interpretá-la. Erro número 6. Esquecer-se de que a Bíblia é um livro humano, com características humanas, exceto pequenas seções, tal como os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, em Êxodo 31, 18. A Bíblia não foi verbalmente ditada, né? Deus não ficou ditando a Bíblia, né, e alguém foi escrevendo. Não é isso que aconteceu. Seus escritores não foram secretários do Espírito Santo. Eles foram autores humanos que empregaram estilos literários próprios, com suas próprias idiosincrasias, ou seja, com seu jeito de ver as coisas. Esses autores humanos, às vezes, tomaram informações de fontes humanas para o que escreveram. Aqui tem alguns exemplos. De fato, cada livro da Bíblia é uma composição feita por um escritor humano. Foram cerca de 40 autores. Por exemplo, Josué, capítulo 10. Né? Josué, capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha aqui. Josué, capítulo 10, versículo 13. Então, Josué 10, 13. Quando, né, naquela guerra lá, Josué orou para o sol parar, para a lua, para aquele dia ser um dia diferente, né? Ele escreve aqui, Josué 10, 13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Olha, como é que ele vai usar uma expressão científica aqui? Não, a lua parou, o sol parou. Isso é termos populares. Ele usou aquilo que o seu meio cultural usava, né? A gente mesmo fala, né? Nossa, o sol está quente. Nossa, o dia está quente. Nossa, tá frio. A gente não vai falar de forma técnica, né? O sol se deteve. Isso é o jeito que ele falou lá, o sol se pôs. Até hoje nós falamos, né? O sol se põe no Oriente, o sol nasceu. São expressões que a gente usa dentro da nossa cultura, né? Então, também assim, termos que são usados
pelo humano, pelo escritor, dentro daquilo que ele vive, né? De fato, cada livro da Bíblia é uma composição feita por um escritor humano. Foram mais ou menos cerca de 40 autores. A Bíblia evidencia também estilos literários humanos diferentes. Da métrica melancólica de Lamentações, né? Jeremias, no caso, que o jeito dele choroso ali de escrever Lamentações, até a exaltada poesia de Isaías, né? Da gramática elementar de João ao complexo grego do livro de Hebreus. Quer dizer, são diferentes estilos literários. Se ele pega um livro de Hebreus para você ver, que está num nível, né, forte ali, não é brincadeira não. Um grego, né, tem que ser bem específico mesmo para poder entender, bem especializado, bem técnico aqui. O cara que escreveu aos Hebreus é um homem que entendia muito da cultura judaica na época. E você vê que João escreveu de uma forma mais simples, mais tranquila, mais leve. A gente lê o livro de João, né, a gente já entende bem tranquilamente. As escrituras manifestam ainda perspectivas humanas. No Salmo 23, Davi falou do ponto de vista de um pastor, né? Ele era pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, do ponto de vista de um pastor. Os livros de Reis foram escritos tendo uma abordagem profética e crônicas a partir de um ponto de vista sacerdotal, né? Porque Crônicas provavelmente foi escrito depois da vinda do povo da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Talvez tenha sido escrito até foi escrito por sacerdotes depois, então por isso que é do ponto de vista sacerdotal. E os livros de Reis do ponto de vista profético, porque os profetas trabalharam e viveram no tempo dos reis, a maioria deles. O livro de Atos manifesta um enfoque histórico, né? Conta a história, é um livro histórico. 2 Timóteo, por exemplo, é Paulo escrevendo, né? Um veterano pastor escrevendo também para um outro pastor, que é Timóteo. Então, você vê, o 2 Timóteo é o coração de Paulo. Então, você vê os estilos literários da Bíblia é de acordo com o lado humano, mas não significa que a Bíblia tem erros. Tem a questão da diversidade dos escritores. Os escritores bíblicos escreveram sob a perspectiva de um observador quando se referiam ao nascer do sol, no caso Josué 1,15, ou ao pôr do sol. Eles também revelam padrões humanos de pensamento, inclusive lapsos de memória, né? Você vê que a Bíblia mostra o comportamento humano, né? Bem como emoções humanas. Você quer ver, por exemplo, o que a Bíblia registra aqui em 1 Coríntios 1,14, 16, né? A Bíblia mostra aqui, ó, vou pegar aqui para você ver, em 1 Coríntios 1,14, quando Paulo vai falar aos Coríntios, o lado interessante, simples, humano. Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 1, ele escreve assim, no verso 10, para a gente pegar o contexto aqui. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí Paulo escreve, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo escrevendo, hein? Olha o que Paulo escreve. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. 1 Coríntios 1,15. Paulo escreve, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Tá vendo? Então a Bíblia mostra também alguns lapsos de memória do próprio escritor, né? Isso não quer dizer que a Bíblia está errada, estava contando o fato real, a coisa mesmo, o acontecimento mesmo em si, não é verdade? Então olha aqui para você ver. Emoções humanas também, Gálatas 4,14, você pode ver lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas emoções humanas, Gálatas 4,14. A Bíblia vai mostrar também emoções
humanas. Vamos dar uma olhadinha aqui em Gálatas 4:14. Está marcado aí, Gálatas 4:14. Está dizendo assim, Paulo falando: embora a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes. Antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Ele está falando também, né, da sua enfermidade. Está falando também do sentimento, né, que ele não foi rejeitado pelos irmãos. Então a Bíblia também mostra, não só aqui, em outros, né, o sentimento de Abraão, lá quando ele teve que dispensar o filho dele, né, foi difícil para ele. O sentimento de Moisés, para poder, que queria entrar na terra prometida, e Deus falou para ele: basta, não se fala mais nisso. E outros mais aí, né? Então a Bíblia mostra também sentimentos humanos, com certeza, que ela também é o lado humano. Continuando, a Bíblia revela interesses humanos específicos. Por exemplo, Oséias possuía um interesse rural, trabalhava na zona rural. Lucas era médico, então você vai perceber que os escritos dele têm porções assim referendo à questão médica. Ele fala sobre a morte de Cristo, dá detalhes, né? Tiago, um amor pela natureza. Como Cristo, a Bíblia é completamente humana, mas mesmo assim sem erros. Esquecer-se da humanidade das Escrituras pode levar-nos a impugnar falsamente sua integridade por esperarmos um nível de expressão maior do que é o usual no documento humano. Então não podemos pensar que a Bíblia está escrita de forma divina. Não, ela é um livro inspirado por Deus, mas foi os humanos que escreveram a Bíblia. Erro número 7. Assumir que um relato parcial seja um relato falso. Com frequência, os críticos tiram conclusões precipitadas com respeito a um relato parcial, tomando-o como falso. Entretanto, não é bem assim. Do contrário, quase tudo que se tenha dito seria falso, já que poucas vezes há tempo e espaço suficiente para uma abordagem completa. Ocasionalmente, a Bíblia expressa a mesma coisa de diferentes modos, ou pelo menos de diferentes pontos de vista, em tempos distintos. Portanto, a inspiração não exclui diversidade de expressão. Cada um dos 4 autores do Evangelho relata a mesma história de uma maneira diferente, para um grupo diferente de pessoas, e às vezes citam o mesmo incidente com palavras diferentes. É claro, gente, a pessoa está, o ponto de vista dela, o jeito dela, né? Você escreve, a gente vê um objeto, 2 pessoas veem o mesmo objeto, e cada uma tem o seu jeito de relatar a visão que elas estão tendo, porque elas não são iguais. As 2 pessoas são diferentes. Então, o lado humano da coisa, o lado natural. Na Bíblia há um legislador, Moisés, um general, Josué, profetas, Samuel, Isaías e outros. Reis, por exemplo, Davi e Salomão, claro que teve outros reis também. Um músico, Asaf, um boiadeiro, Amós, um príncipe e homem de estado, Daniel, um sacerdote, Esdras, um coletor de impostos, Mateus, um médico, Lucas, um erudito, Paulo, pescadores, Pedro e João. Então, com tal variedade de ocupações entre os que escreveram a Bíblia, é simplesmente natural que seus interesses e diferenças pessoais possam estar refletidos em seus escritos. Não tem como um Pedro, por exemplo, escrever igual Lucas. Não tem como, gente. Não é verdade? Vamos lá. Erro número 8. Assumir que diferentes narrações sejam falsas. Pelo simples fato de divergirem entre si 2 ou mais narrações do mesmo acontecimento, isso não significa que eles sejam mutuamente exclusivos. Por exemplo, Mateus 27:5 nos informa que Judas enforcou-se. Mas Lucas diz, lá no livro de Atos, né, Lucas diz assim, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, quando você pega Mateus 27:5, que fala que Judas enforcou-se, pega Atos 1:18, que diz que Judas, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Peraí, então tem contradição? Claro que não. Uma vez mais, esses 2 relatos diferem entre si, mas não são mutuamente exclusivos. Se Judas enforcou-se numa árvore à beira de um penhasco, e se o seu corpo caiu em pontudas rochas embaixo, então suas entranhas se derramaram para fora da maneira
como tão bem Lucas descreve. Não tem, gente, né, por que ficar questionando algumas coisas. Erro número 8. Presumir que a Bíblia aprova tudo o que ela registra. Então, a pessoa acha que a Bíblia aprova tudo o que ela registra. Claro que não. Um erro é um erro admitir que tudo que a Bíblia contém seja recomendado por ela. Toda a Bíblia é verdadeira. João 17:17. Mas ela registra algumas mentiras, como por exemplo, as de Satanás, quando Satanás mentiu para Eva lá. Conforme João 8:44 diz que Satanás é o pai da mentira. A Raabe também, quando ela mentiu lá em Josué 2:4, ela estava ainda se convertendo, ela vai se converter depois. Então a Bíblia registra o que ela fez, mas não significa que a Bíblia aprova a mentira de forma nenhuma. A inspiração está sobre toda a Bíblia de forma tão completa e abrangente que ela registra com exatidão e verdade até mesmo as mentiras e os erros dos que pecaram. A verdade na Bíblia encontra-se no que ela revela, não em tudo que ela registra. Sem que se faça essa distinção, pode-se concluir de maneira errada que a Bíblia ensina imoralidade, porque ela narra o pecado de Davi. Então, porque a Bíblia narra o pecado de Davi com Betseba, então ela está querendo que a gente peque igual a Davi? Claro que não. Ela está mostrando o fato que aconteceu. Ou que ela promove a poligamia quando registra o caso de Sansão. Salomão casou com várias mulheres. Então a Bíblia aprova o casamento com... Não, claro que não. Mas está registrando de fato o que aconteceu. Ou que ela ensina o ateísmo, porque citar o texto lá em Salmo 14, né? Não há Deus. Não, a Bíblia não ensina o ateísmo, mas está registrando o que o ateu está dizendo. Tá certo? Então tem que tomar cuidado. A Bíblia não aprova tudo que ela registra, mas ela registra. Erro número 10. Esquecer-se de que a Bíblia faz uso de uma linguagem comum, não técnica. É outro erro também. Mas não podemos esquecer que a Bíblia faz uso de uma linguagem comum. Para que algo seja verdadeiro, não é necessário fazer uso de uma linguagem erudita, técnica ou assim chamada científica. A Bíblia foi escrita para pessoas comuns de todas as gerações e, portanto, emprega a linguagem comum do dia a dia. O uso de uma linguagem não científica não vai de encontro à ciência, pois ela é anterior à ciência. Está vendo? A linguagem não científica, a linguagem popular, ela é uma linguagem popular e a linguagem popular ela é anterior à ciência. A ciência só começou a ser né, tecnicamente ciência só depois ainda. Depois que primeiro teve o homem, depois é que surgiu a ciência. As escrituras foram escritas em tempos antigos, com padrões antigos, e seria algo anacrônico, quer dizer você querer fazer com que lá atrás estivesse do jeito que está hoje, né? Impor sobre elas padrões científicos modernos. Não tem como, se a ciência surgiu há poucos anos, né, há alguns séculos para cá agora. Contudo, não é menos científico falar que o Sol se deteve. O Sol se deteve, quando Josué disse isso, do que se referir ao nascer do Sol. Ainda hoje, os meteorologistas mencionam todo dia sobre a hora do nascer e pôr do Sol, né? Então, são a forma popular, são expressões populares que nada condena a Bíblia por ela não estar falando de forma científica. Podemos olhar ainda aqui, ó, o erro número 11 dos críticos. Erro número 11 dos críticos. Considerar que números arredondados sejam errados. Outro engano, algumas vezes cometido pelos críticos, é que quando eles alegam que há erro em números que foram arredondados. Não é assim. Números arredondados são apenas isso. Números arredondados. Como ocorre no linguajar comum, a Bíblia faz uso de números arredondados. Por exemplo, do ponto de vista da sociedade tecnológica atual, hoje moderna, né, pode ser impreciso tomar como sendo 3, o que é na realidade 3,14, né, no caso aqui do valor de π. O que não é incorreto para um povo antigo, vivendo numa era não tecnológica. 3 é o arredondamento do número π. Isso é o suficiente para o mar de fundição, em 2 Crônicas 4:2, na medida de um antigo templo hebreu, embora essa precisão não seja hoje em dia suficiente para os cálculos feitos por um computador num foguete moderno. Mas não temos de esperar precisão científica numa era pré-científica. De fato, isso seria tão anacrônico como usar um relógio de pulso numa peça de Shakespeare. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, essa parte aqui,
é interessante também, você pegar a Bíblia, se você pegar a Bíblia aqui, né, e for lá em 2 Crônicas, capítulo 4, vamos lá comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 2. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 2. Para a gente ver uma coisa interessante lá em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 2. Olha o que está escrito. Quando Salomão foi construir, né, a piscina, né, no caso ali, a bacia redonda. A bacia redonda. 2 Crônicas. Vamos aqui, 2 Crônicas 4. Está lá. 2 Crônicas 4. Vou ler o verso 1 para você captar a mensagem. 2 Crônicas 4. 1. Fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez o tanque de fundição de 10 côvados de uma borda até outra, redondo e de 5 côvados de altura. Um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Né? Então ele está falando aqui do tanque que o Salomão fez. Salomão fez um tanque que ele tinha 30 côvados de circunferência. 30 côvados de circunferência. E está falando aqui que o tanque, no verso 2, tinha 10 côvados de uma borda até a outra. Ó, 10 côvados de uma borda até a outra. O que eu estou querendo mostrar para você? Eu vou pegar aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Imagina bem aqui, ó. A circunferência. Aqui, ó. Aqui a piscina que ele fez, o tanque que ele fez, tinha 30 côvados de circunferência. 30 côvados de circunferência. E tinha 10 de diâmetro. Ó, uma ponta, 10 de diâmetro. Daqui até aqui tinha 10. Então, na matemática hoje, né, o valor de π, todo círculo, né, toda coisa redonda, exata, a circunferência dela, se você medir a circunferência, vai dar um valor. E se você pegar o diâmetro, né, pegar de uma borda até na outra por dentro ali, então você pegar a circunferência e dividir pelo diâmetro, você tem o valor de π. Isso é uma coisa que não muda no mundo inteiro. Você pode pegar qualquer círculo, o círculo aqui desse copo, o fundo do copo, pode pegar uma tampinha. Vou dar um exemplo. Você pode pegar essa tampinha aqui, por exemplo, ó. Vou tirar aqui a tampinha. Ó, pode pegar essa tampinha, vou colocar aqui para a gente não ter perigo. E medir a circunferência aqui, ó, essa circunferência e depois o diâmetro dela, o diâmetro. Se você pegar a circunferência dividido pelo diâmetro, tem que dar 3,1415, um número irracional. Isso é no mundo inteiro, isso não muda. Mas o que os críticos estão dizendo é que aqui está dizendo que o tanque de fundição tinha 10 côvados de diâmetro e a circunferência dele era de 30. Quer dizer, 30 dividido por 10 dá 3, que é um número arredondado. Então eles dizem que isso é um erro que tem na Bíblia. Mas não é um erro, gente. É uma coisa arredondada. Lá naquela época não tinha a coisa assim tão exata, tão técnica. Até nós hoje mesmo aqui. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Se eu pegar aqui, por exemplo. Aqui você vê. Se eu pegar aqui, ó, essa tampinha e medir, ó. Se eu pegar essa tampinha e medir aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou medir a circunferência dela. Tá vendo? Pus aqui um fiozinho aqui, eu vou medir. Tá vendo? Vou medir a circunferência aqui. Então, essa circunferência. Tá vendo? Vou medir a circunferência aqui, ó. Peguei a tampinha, redondinha, estou medindo a circunferência aqui, tá vendo? Aqui. Então, vou pegar aqui, né? Pera aí, vou acertar aqui ela. Vou arrumar ela aqui, para você ver. Ó, vou tentar aqui, arrumar ela. Para poder ter um valor aqui. Então, aqui, ó. Então, olha bem, você vê, ó. Olha aqui.
Vou pegar aqui. Aqui. E vou medir. E vou medir, tá? Então, deu isso aqui, ó. Deu isso aqui. De circunferência da tampinha. O valor da circunferência da tampinha. Esse valor aqui, ó. Tá? Deu desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho. Então, eu pego uma régua. Deixa eu ver aqui uma régua. Uma régua, tá? E vou medir aqui, ó. Vou medir do 1. Vou ver até onde que vai dar aqui. Deu aqui, deixa eu ver aqui. Do 0 aqui deu 17,3. Deixa eu marcar aqui. 17, circunferência igual a 17,3. Marquei. Tá. Aí, a gente vai pegar agora e vai medir o diâmetro. O diâmetro é esse aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui. Ó. O que é o diâmetro, ó? Vai pegar aqui dessa pontinha. De uma pontinha a outra aqui, ó. O diâmetro. Ó. Tá? Eu tô segurando aqui, senão ele escapa, olha aqui, ó. Ó. Então eu vou pegar aqui. De uma pontinha a outra. Diâmetro. Tá? Então desse aqui, ó. De diâmetro. Isso aqui. Vou medir aqui na régua. Vou medir na régua. Na régua. Do 0 aqui. Deixa eu ver aqui. Do 0. Deu 5,3. 5,3. Então, quando eu pego agora aqui, vou pegar a calculadora aqui. Quando eu pego calculadora, aqui ó, calculadora, tá? Então calculadora aqui, deixa eu zerei tudo aqui, calculadora. Deu circunferência, deu 17,3 dividido pelo diâmetro 5,3 igual, ó, você vê, deu 3,26, tá vendo? 3,26, quer dizer, por que deu esse valor? Porque eu não consigo fazer exato, não consigo dar exato o valor do π, tecnicamente falando, né, conforme a ciência fala, a matemática, exato. O valor do π é 3,1415, então é um número irracional e vai embora. Então você vê, eu acabei de fazer aqui, não consegui bater exato, deu 3,24, quer dizer, é um valor aproximado. Agora, a Bíblia está dizendo, aqui, né, em 2 Crônicas, que no capítulo 4, verso 2, que o tanque de fundição tinha 10 côvados de diâmetro e 30 de circunferência. Aí eles falam, não, a Bíblia tem erro, porque o valor tinha que dar 3,14. Mas se a gente olhar ainda em 1 Reis, interessante aqui, vamos lá, a mesma coisa em 1 Reis, a gente vai ver 1 Reis capítulo 7, o mesmo texto agora, só que ele tem mais uns detalhes aqui em 1 Reis capítulo 7, a mesma história. Vamos lá comigo para você ver, interessante aqui, uma coisa interessante aqui que a gente pode resolver também essa questão. 1 Reis capítulo 7, no verso 23, está escrito assim, ó, Salomão fez o mar de fundição redondo de 10 côvados de uma borda a outra, quer dizer, 10 côvados o diâmetro de uma borda a outra. 5 de altura e 30 de circunferência. Então está do mesmo jeito que está lá no 2 Crônicas, ó, 30 de circunferência e 10 de diâmetro. Mas, olha o detalhe aqui, ó. Se você continuar lendo, no verso 26, 1 Reis, capítulo 7, verso 26, está escrito assim, ó. A espessura dele era de 4 dedos, e a borda era como a de um copo, como flor de lírio. Ele levava 2.000 batos. A grossura, você vê que a grossura, né, o tanque que Salomão fez, foi medido 30 côvados de circunferência
e 10 côvados de diâmetro. Mas a grossura da borda da piscina que ele fez lá era de 4 dedos. Então, 4 dedos aqui, inteiro e de volta. Então, se você medir, por exemplo, 4 dedos, né? Se você medir 4 dedos de um lado, 4 dedos do outro, você teve um homem, né, um judeu, que descobriu que a Bíblia, que aqui tá dando 3,14 mesmo, sabe por quê? Porque ele falou que na hora que eles mediram lá, eles mediram, tipo assim, pegou né, o metro lá e mediu por fora, né? Mediu a circunferência e o erro está no detalhe da grossura dos 4 dedos das bordas. É por isso que não está dando, na Bíblia não está falando assim 3,14, porque não tinha como eles medir exatamente ali, né? Por causa da diferença né, da questão de medição mesmo, né? Então deu 4 dedos de grossura de um lado, mas a Bíblia registrou de uma forma arredondada, porque se você colocar, né, depois fazer a conta direitinho, com a grossura, tirar a diferença da grossura da borda, vai dar os 3,14. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é que a Bíblia mostrou um número arredondado, e nem por isso ela está incorreta, ela está incorrendo em erros. Assim como eu acabei de fazer o teste aqui com essa tampinha para você ver, né, medir a circunferência da tampinha. Você pode fazer o teste também, pegar qualquer coisa que tem um círculo aí, exato, e medir. Mede a circunferência, vê certinho, vê na régua o tanto que dá, depois você mede o diâmetro. Você divide a circunferência pelo diâmetro, é o valor de π. Qualquer circunferência tem que dar em torno de 3,14. Isso é exato, né? Exato. Mas você vai ver que não vai conseguir dar exato, porque a gente não tem essa capacidade de fazer de forma absoluta, né? Mas voltando aqui então para o nosso estudo. Os críticos não podem, então, considerar que a Bíblia está errada porque ela usou o número arredondado, de forma nenhuma. Eu acabei de mostrar para você aqui. Nem a gente aqui fazendo, a gente consegue fazer dar exato. E a Bíblia usou o número arredondado. 3 é o arredondamento do π. Isso é suficiente para o mar de fundição. Na medida de um antigo templo judeu, embora essa precisão, é claro, hoje em dia, que eu for fazer um computador, foguete moderno, tem que ser coisa precisa mesmo, não pode ser uma coisa com 1 milímetro de diferença, né? Aí não, hoje tem que ser coisa precisa, usar mesmo ali o micrômetro, aquelas coisas todas, né? Mas lá, fazer uma piscina, e com as medições que tinha lá, não tinha como também fazer a coisa precisa para dar 3,14, mas está em torno de 3 o número arredondado, e nem por isso a Bíblia está incorreta. E mesmo assim, nenhum círculo, né, pode dar. Se você pegar o valor da circunferência de qualquer círculo e dividir pelo diâmetro, ela não pode dar 8, não pode dar 7, não, tem que dar 3, em torno de 3. Né? Exato mesmo, em cima da linha é o 3,14. Um outro erro também é não observar que a Bíblia faz uso de diferentes recursos literários. Um livro inspirado não precisa ser composto de um livro de um único estilo literário. Foram seres humanos que escreveram os livros da Bíblia, e a linguagem humana não se limita a uma forma de expressão. Assim, não há que supor que apenas uma forma de expressão, ou apenas um gênero literário tenha de ser empregado num livro divinamente inspirado. A Bíblia revela muitos recursos literários. Vários de seus livros acham-se inteiramente escritos no estilo poético. Por exemplo, Jó, Salmos, Provérbios. Os evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, estão cheios de parábolas. Em Gálatas, capítulo 4, Paulo fez uso de uma alegoria, né, quando ele fala lá de Isaac e de Ismael. No Novo Testamento, acham-se muitas metáforas. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2, Tiago 3, 6, né, que ele fala lá do navio, fala da língua. E comparações, Mateus 21, Tiago 1, 6. Há também, por exemplo, Colossenses 1, 23. Aqui são vários textos, gente. E até mesmo figuras poéticas. Jesus empregou a sátira. Mateus 19, 24. Vamos ver esse de Jesus aqui. O que Jesus empregou aqui em Mateus 19, 24. Mateus capítulo 19, verso 24. Então, existem muitos estilos literários
Gente, não é um único estilo, não é uma única pessoa que escreveu, não é um erudito, não é um médico só que escreveu. Foram várias pessoas com seus estilos, diferentes estilos que escreveram a Bíblia. Então, nós devemos também nos inteirar dos estilos para poder entender o porquê que em determinada ocasião eles falaram daquela forma. Por exemplo, Jesus, Mateus 19, 24. Se a gente olhar Mateus 19, 23, Mateus 19, 23, diz assim: Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Tá vendo? Jesus usou um estilo, né? Uma sátira. Usou aqui uma hipérbole, vamos dizer assim, uma coisa exagerada. Fez assim uma comparação. Então são estilos que os escritores usam. Um outro exemplo aqui que a gente poderia ver também aqui, só para 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Paulo fala assim para os coríntios: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecidas e lidas por todos os homens. Tá vendo? Paulo falando que os crentes de Corinto eram uma carta. As pessoas eram uma carta escrita em nosso coração, que são formas literárias de se escrever. Então a Bíblia usa também desses artifícios. Vamos lá. Figuras de linguagem são comuns por toda a Bíblia. Não constitui erro o autor bíblico fazer uso de uma figura de linguagem, mas é errado tomar uma figura de linguagem de forma literal. Obviamente, quando a Bíblia fala do crente que se acolhe à sombra das asas, né? Salmo 36, isso não quer dizer que Deus seja uma ave com uma bela plumagem. Lá no Salmo 36, está escrito, no verso 7, está escrito: Quão precioso é, ó Deus, o teu constante amor. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das suas asas. Então não quer dizer que Deus, no caso aqui, não quer dizer que Deus seja uma ave com uma bela plumagem. É a figura de linguagem, gente. De igual modo, quando a Bíblia fala que Deus desperta, como se ele estivesse dormindo, não, mas Deus não, é uma figura de linguagem que indica a inatividade de Deus antes de ele ser levado a exercer o juízo pelo pecado humano. Temos de ter todo o cuidado na leitura das figuras de linguagem nas Escrituras. Vamos lá. Erro número 13 dos críticos da Bíblia. No que eles erram também? Esquecer-se de que somente o texto original é isento de erros e não qualquer cópia das Escrituras. Então, os críticos, os que falam que a Bíblia tem erro, eles têm que atentar que o texto original não tem erros, mas a cópia pode acontecer. Quando os críticos descobrem um genuíno erro numa cópia, cometem outro erro fatal. Eles assumem que o erro se encontra também no texto original das Escrituras, o que não é verdade, gente, no texto inspirado. Esquecem-se de que Deus proferiu o texto original das Escrituras, não as cópias. Portanto, somente o texto original é isento de erros. A inspiração não garante que toda cópia do original fique sem erros. Portanto, temos de levar em conta que pequenos erros podem ser encontrados em alguns manuscritos que são cópias do texto original. Mas, de novo, como Agostinho, com sabedoria, observou, quando nos deparamos com um assim chamado erro na Bíblia, temos de admitir uma entre duas alternativas. Ou o manuscrito não foi copiado corretamente, ou não entendemos as Escrituras direito. O que não podemos pressupor é que Deus tenha cometido um erro na inspiração do texto original. Embora as atuais cópias das Escrituras sejam muito boas, elas também não estão isentas de erros. Por exemplo, 2 Reis 8:26 dá a idade de Acasias como sendo 22 anos, ao passo que 2 Crônicas 22:2 registra 42 anos. Vamos ver isso aqui só para você entender essa parte aqui. Quando a gente pega a Bíblia, em 2 Reis, tá aqui, 2 Reis 8:26. Vamos ver lá, 2 Reis
Segundo Reis 8:26. Olha aqui. Segundo Reis 8:26. Está escrito assim, ó. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. Em um ano reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, filha de Omri, rei de Israel. Tá aí tudo bem, né? Mas aí você vai lá em 2 Crônicas 22:2. 2 Crônicas 22:2. Lá está dizendo assim, Acasias era da idade... Na verdade, na minha está 22 também, porque a minha já está corrigida. Mas deixa eu ver uma outra Bíblia aqui. Para a gente poder confirmar que tem Bíblia. 2 Crônicas 22:2. 2 Crônicas 22:2. Tem a Bíblia, talvez a sua. Vai mostrar que tem um erro aí. Vai mostrar 42 anos. 2 Crônicas 22:2. Aqui também está. Era Acasias de 22 anos quando começou a reinar. Mas tem Bíblia, gente. Tem Bíblia que vai falar, aqui nesse 2 Crônicas 22:2, que Acasias tinha 42 anos quando começou a reinar. Aí está errado. Aí é um erro do copista. Então, quando eu coloquei aqui, né, quando eu mostrei aqui para você, ó, quando eu mostro aqui para você, né, por exemplo, 2 Reis 8:26 da idade de Acasias como sendo 22 anos. É verdade. Ao passo 2 Crônicas 22:2 registra 42 anos. Nas duas Bíblias que eu li aqui tá certo, já corrigiram, tá correto, tá 22 anos. Mas tem Bíblia que em 2 Crônicas 22:2 registra 42 anos. Ó, este segundo número não pode estar correto, pois implicaria que Acasias fosse mais velho do que o seu pai. Obviamente, tratasse de um erro do copista, mas isso não altera a inerrância do original. Então, se você pegar, né, a Bíblia que está errado aí, em 2 Crônicas 22:2, você pegar a Bíblia em 2 Crônicas 22:2, se a sua Bíblia, por exemplo, tiver ali em 2 Crônicas 22:2, assim, ó, Acasias era da idade de 22 anos quando começou a reinar. Em um ano reinou em Jerusalém. Se tiver escrito 22 anos, tá certo. Mas se a sua Bíblia tiver escrito 42 anos, é um erro do copista. Por quê? Porque Acasias era da idade de 42 anos quando começou a reinar. Tá errado. Por que tá errado se for 42 anos? Porque o pai dele, que é o Jeorão, olha, se você olhar agora um pouquinho atrás aí, em 2 Crônicas 21, verso 20. Ó, 21, verso 20. Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar e 8 anos reinou em Jerusalém. Então, se ele tinha 32 anos, reinou 8 anos, ele ficou com 40. Ó. Foi-se sem deixar de si saudades, morreu com 40 anos. O pai do Acasias morreu com 40 anos. Ó. Foi-se sem deixar de si saudades e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Capítulo 22, 2 Crônicas 22. Os moradores de Jerusalém fizeram Acasias, filho mais moço de Jeorão, rei em seu lugar, porque a tropa que viera com os árabes do arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Então, quando Jeorão morreu, tinha 40 anos. E o filho dele assumiu o reinado. Aí, ó, Acasias era da idade... Aí, onde está o erro, né? 2 Crônicas 22:2. Se na sua Bíblia tiver Acasias era da idade de 42 anos, então há um erro do copista. Como que o filho dele tem 42 anos se o pai tem 40? Se o pai morreu com 40. E o filho assumiu o reinado no lugar do pai com 42 anos. Tinha 42 anos quando assumiu o reinado no lugar do pai. Se o pai morreu com 40, o filho tem 42 anos, tem alguma coisa errada aqui. Concorda? Então é um erro do copista. Então temos que estar atento nesse sentido também. Tá? Então, vamos lá. Obviamente, tratasse de um erro do copista, mas isso não altera a inerrância do original. Algumas coisas tem de observar com respeito aos erros do copista.
Em primeiro lugar, são erros feitos nas cópias e não no original. Jamais alguém encontrou um original como erro. Em segundo lugar, são erros de menor importância, com frequência em nomes e em números, que não afetam nenhuma doutrina da fé cristã. Em terceiro lugar, esses erros dos copistas são relativamente um pequeno número, como será demonstrado por todo o resto desse livro. Em quarto lugar, geralmente, pelo contexto ou pelo outro texto das Escrituras, podemos saber qual passagem incorre em erro. Por exemplo, no caso acima, a idade certa de Acasias é 22 e não 42, já que ele não poderia ser mais velho do que o seu pai. Finalmente, muito embora possa haver um erro de cópia, a mensagem inteira ainda assim é perfeitamente entendida. Nesses casos, a validade da mensagem não se altera. Por exemplo, se você recebesse uma carta como esta a seguir, você não entenderia a mensagem por completo e você não iria correndo atrás do dinheiro? Vamos dar um exemplo aqui que ele está querendo dizer aqui. O exemplo aqui é o seguinte. O exemplo aqui é o seguinte, ó. Você recebe uma mensagem assim. Tá vendo aqui, ó? Tem um erro aqui, você foi contemplado no sorteio tal e tal e é o ganhador da importância de 5 milhões de reais. Mesmo havendo um erro na primeira palavra, a mensagem inteira é compreensível. Você possui mais de 5 milhões. E se no dia seguinte você recebesse mais uma carta com os seguintes dizeres, aí é que você teria ainda mais certeza. Aí, o erro agora está aqui, ó. Aqui foi na primeira letra, aqui foi um erro na segunda. Mas está escrito assim, ó. C foi contemplado no torneio tal e tal e é o ganhador da importância de 5 milhões de reais. Então não teve um erro aqui? Não teve um erro ali nas duas mensagens? Mas espera aí. Na verdade, quanto mais erros desse tipo houver, cada um num lugar diferente, tanto mais certo você estará com respeito à mensagem original. Qual que é a mensagem aqui? É que você ganhou o dinheiro. A mensagem é essa, não tem porque teve um errinho aqui, um erro ali, que não seria verdade que você não ganhou o dinheiro. Você ganhou o dinheiro. Então, a verdade central, ela permanece. É por isso que os erros dos escribas nos manuscritos bíblicos não afetam a mensagem básica da Bíblia. Assim, na prática, por mais imperfeições que haja nos manuscritos utilizados, a Bíblia que temos em nossas mãos transmite a verdade completa do original Palavra de Deus. Então ele está querendo dizer, ainda que os copistas tenham algum erro daqui, um errinho dali, possa ter chegado até nós, a mensagem original permanece completa, conforme a vontade de Deus. Erro número 14. Confundir afirmações gerais com universais. Que também é interessante. Por exemplo aqui, com frequência, os críticos rapidamente chegam à conclusão de que afirmações que não mencionam restrições não admitem exceções. Apoderam-se de versículos que apresentam verdades gerais e então se regozijam em mostrar óbvias exceções. Ao fazerem isso, se esquece de que tais afirmações foram feitas com a intenção de serem generalizações. O livro de Provérbios é um bom exemplo de casos de generalizações. Dizeres proverbiais, por sua própria natureza, dão-nos apenas uma direção e não uma certeza aplicável a todos os casos. São regras para a vida, mas regras que admitem exceções. Provérbios 16:7 é um desses casos. O que está escrito lá? Está escrito assim, ó. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este, quer dizer, Deus reconcilia com ele os seus inimigos. Então, olha bem que está escrito na Bíblia, ó. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, Deus, no caso, este reconcilia com ele os seus inimigos. Isto, obviamente, não tinha a intenção de ser uma verdade universal, quer dizer, que ser um princípio. Quer dizer, se o homem tem um caminho agradável ao Senhor, todos vão ficar, seus inimigos vão ficar, vão reconciliar com ele. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, Paulo era agradável ao Senhor, mas os seus inimigos o apedrejaram. Está vendo? Jesus foi agradável ao Senhor e seus inimigos o crucificaram. Não obstante, esta é uma regra geral. Aquele que vive de modo a agradar ao Senhor, claro, poderá minimizar o antagonismo de seus inimigos. Então não é um princípio que todo mundo que é agradável ao Senhor, seus inimigos vão fazer as pazes com ele. Isso não é verdade. Se fosse assim, você não teria nenhum inimigo, nenhum crente teria inimigos. Todos teria paz com todos os homens. E não é assim, né? Mas é uma verdade que se aplica de forma geral, mas não é um princípio. Outro exemplo de uma verdade geral é Provérbios 22:6. O que está escrito lá? Ó? Ensina a criança no caminho que deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Entretanto, outras passagens da Bíblia nos mostram que isso nem sempre é verdade. Por exemplo, de fato, alguns homens piedosos na Bíblia, inclusive Jó, Eli e Davi, Jó, Eli e Davi, tiveram filhos perversos. Você acha que os filhos deles não foram criados no caminho do Senhor? Foram. Esse provérbio não se contradiz à experiência por ser um princípio geral, que se aplica de maneira geral, mas que permite exceções em casos isolados. Então, o Eli, o sumo sacerdote, ensinou os filhos dele certo, mas os filhos dele cresceram de forma errada, né? Hofni e Finéias se desviaram do caminho do Senhor. Os filhos de Jó também têm um ponto de interrogação aqui. Se os filhos de Jó estavam firmes na presença de Deus ou não. Mas Jó era um pai exemplar. Davi, por exemplo, na presença de Deus, estava firme. Mas o que aconteceu com Absalão? O que aconteceu com Aminon? Você vê então que Provérbio 22, 6 não é uma coisa, um princípio universal, mas é uma regra geral. Então os críticos não podem falar assim, não, mas deveria acontecer com todo mundo. A Bíblia diz que se criar o filho no caminho do Senhor, se o Senhor, os filhos de todos os crentes vão ter que ser filhos abençoados. Isso não é uma verdade universal, mas é uma verdade geral. Os provérbios não têm a característica de serem garantias absolutas. Antes, elas expressam verdades que nos proporcionam conselhos e direções úteis, que cada um de nós deve aplicar à própria vida a cada dia. Não passa de um simples erro presumir que a sabedoria de um provérbio seja sempre uma verdade universal. Os provérbios são sabedoria, direções gerais, não leis. Não, o provérbio não é uma lei, um imperativo com aplicação universal. Não de forma nenhuma, mas dá uma direção geral. Quando a Bíblia declara, vós sereis santos, porque eu sou santo, então não há exceções. Aqui Deus está falando que nós temos que ser santos. Aqui já é diferente. Santidade, bondade, amor, verdade, justiça estão na raiz precisa da natureza de Deus, que é imutável, e por isso não admite exceções. Mas a sabedoria toma as verdades universais de Deus e as aplica às circunstâncias específicas e sujeitas às alterações, as quais, por sua própria natureza mutável, nem sempre produzirão os mesmos resultados. Não obstante, a sabedoria ainda assim é muito útil como um guia para a vida, mesmo admitindo eventuais exceções. Erro número 15. Esquecer-se de que uma revelação posterior sobrepõe a uma anterior. Uma revelação posterior sobrepõe, porque a Bíblia ela é progressiva, né? Algumas vezes os críticos das Escrituras se esquecem do princípio da revelação progressiva. Deus não revela tudo de uma só vez, nem determina sempre as mesmas condições para todos os períodos do tempo. Portanto, algumas de suas revelações posteriores vão sobrepor-se às afirmações anteriores. Os críticos da Bíblia às vezes confundem uma mudança na revelação com um erro. O erro, entretanto, é do crítico. Por exemplo, o fato de que a mãe ou o pai de uma criança permita que ela, quando bem pequena, coma com a mão, não somente coma com a mão, para somente mais tarde ensinar a comer com a colher, não é uma contradição. A mãe ensina, no começo a criança come com a mão, depois mais tarde a mãe ensina a criança a comer com a colher. Não é uma contradição. Apenas está havendo uma progressão. Nem ainda a mãe ou o pai estará se contradizendo quando mais tarde insistir para que o filho use um garfo e não mais uma colher para comer vegetais. Isto é uma revelação progressiva, sendo cada ordenança adequada à circunstância particular em que a pessoa se encontra. Também houve um período sobre a lei de Moisés em que Deus ordenou que animais fossem sacrificados pelo pecado do povo. Entretanto, desde que Cristo ofereceu o sacrifício perfeito pelo pecado, isto é, quando Cristo morreu por nós, esse mandamento do Antigo Testamento não está mais em vigor. Aqui, de novo, não há uma contradição entre o mandamento posterior, no caso, Cristo morrer por todos os nossos pecados, e o anterior. Quer dizer, no tempo de Moisés, o animal morria pelo homem, mas agora Cristo morreu por nós. Então não há contradição, mas houve uma progressão. De igual forma, quando Deus criou a raça humana, Ele ordenou que se comesse apenas frutas e vegetais. Quando Deus criou Adão e Eva, se comia frutas e vegetais, não comia carne. Mas depois, quando as condições se alteraram, após o dilúvio, Deus ordenou que se comesse também carne. Tal mudança de uma condição herbívora para
uma carnívora. É uma revelação progressiva, mas não se constitui uma contradição. De fato, todas as subsequentes revelações são simplesmente mandamentos diferentes para pessoas diferentes em tempos diferentes, dentro do plano geral de Deus para a redenção. É certo que Deus não pode alterar mandamentos que têm a ver com sua natureza imutável, porque Deus não muda, Deus é imutável. Por exemplo, sendo Deus amor, Ele não pode ordenar que odiemos, mas apesar desses limites de ordem lógica e moral, Deus pode e revelou-se de maneira progressiva e não contraditória. Quando, porém, os fatos relativos à sua revelação são tirados do próprio contexto e comparados a outros anteriores, podem parecer uma contradição. Esse, contudo, é o mesmo tipo de erro de quem acha que a mãe está se contradizendo ao permitir que o filho, agora mais velho, vá dormir mais tarde. A mãe não se contradiz. Antes o filho tinha que dormir mais cedo. Agora o filho pode dormir mais tarde. Por quê? Porque agora ele cresceu. Então, não é uma contradição. É apenas uma questão de época, de tempo. E a revelação foi progressiva. Tá certo? Maravilha? Tá vendo, gente? Então, nós aqui, nessa primeira parte nossa, do nosso estudo, estamos mostrando por que alguns erros que os críticos têm. Porque eles acham que a Bíblia tem erros. Mas, na verdade, a Bíblia não contém erros. Na verdade, ela não contém erros. Ela tem dificuldades. Ela tem os críticos, e aí quem não acredita, é que estão tendo considerações errôneas, falhas. Então, quando eles acham que aquilo que não foi explicado, porque a gente não consegue explicar uma coisa na Bíblia, então é um erro, a Bíblia está errada. Não, de forma nenhuma. Houve época na história também que a ciência não explicou muitos fatores, muitas ocorrências na natureza, como terremoto, maremoto, eclipse e tal. E lá antigamente o povo ficava assustado, mas com o passar do tempo a ciência começou a explicar. Então também tem coisa na Bíblia que os eruditos teólogos não conseguiam explicar, mas agora aos poucos está começando a explicar. A coisa está progredindo. Então quando os críticos não aceitam isso, né, aí não tem como, né? Como quando os críticos também confundem as falíveis interpretações com a infalível revelação de Deus. Quer dizer, os homens podem interpretar de forma errada, mas não significa que Deus escreveu errado. É o homem que está falhando, não é Deus que está falhando. Quando também não tem uma compreensão do texto, né, da passagem bíblica em questão, do contexto da passagem, né, conforme nós falamos, né? A pessoa pega um versículo da Bíblia isolado e quer criar uma doutrina. Não, tem que ver o contexto para poder interpretar aquele versículo de forma correta. Quando lá em Salmo 14, verso 1, você pega só aquele ponto lá, não há Deus. Não, tem que ver o contexto. O ímpio, o nécio, disse, não há Deus. Então, dentro de um contexto, é que foi escrito aquela frase que não há Deus, mas não significa que não existe Deus. Deus existe. Deixar de interpretar passagens difíceis à luz de passagens mais claras. Quer dizer, é um todo que a gente vai interpretando a Bíblia. Não é um versículo só e traz uma doutrina. Quando a gente baseia também o ensino numa passagem obscura, é perigoso. Né? Os críticos também, eles acham que uma passagem obscura está dando um entendimento errado. Não, tem que pegar outras passagens também, que vão clarear aquela passagem. Esquecer-se que a Bíblia é um livro humano com características humanas, quer dizer, tem os estilos literários, né? Moisés foi um pastor, foi um governante ao mesmo tempo, Josué foi um militar, né? Lucas foi médico, Pedro foi pescador. Então temos estilos diferentes e a gente tem que entender o porquê que ele escreveu daquela forma. Também tem ver a questão do relato parcial. Só porque um relato está parcial em um evangelho, não significa que ele é falso. Não, às vezes o evangelista escreveu uma parte só porque é o ponto de vista dele. Mas o outro evangelho já escreveu de uma outra forma. É o ponto de vista dele, são pontos de vista. Se você está olhando, por exemplo, uma pessoa na rua, você está vendo e você tem um ponto de vista. Uma outra pessoa está vendo, se você fosse escrever, você escreveria diferente o que você está vendo. Mas o contexto geral é certo. Tem uma pessoa lá, mas alguém vai escrever, mas tem um cachorro também.
ela está descalço, tem uma coisa atrás, mas os dois vão escrever que tem uma pessoa ali. Então, a essência da mensagem está ali. E a Bíblia também não aprova tudo que ela registra, tem que deixar bem claro, né? Está ali escrito ali uma mentira, a Bíblia está registrando que aquele homem mentiu, mas não que a Bíblia aprova a mentira. A Bíblia usa linguagem figurada, linguagem comum. A Bíblia usa números, muitas das vezes, arredondados. Ela faz uso de recursos literários diferentes, nós já falamos. A Bíblia é isenta de erros, mas as cópias pode acontecer de ter um errinho, mas não significa que vai tirar o conteúdo original, básico da mensagem, conforme nós mostramos também para você. Então, isso são erros comuns que os críticos têm, né? Confundir afirmações gerais com universais, confundir que a revelação ela pode progredir, né? No caso, por exemplo, a mãe, o filho quando nasceu comia com a mão. Agora ele cresce, a mãe fala, filho, usa a colher. Depois ele cresce mais um pouquinho, a mãe fala, filho, a colher agora é para comer isso, tal, tal. E o garfo é para comer assim, assim. Então a mãe não está se contradizendo, apenas é um momento ideal que ela está de forma correta, adequando e ensinando a criança. Assim a Bíblia também, ela vem aos poucos, clareando as suas revelações. E ela culmina em Cristo, que é a realidade. Jesus é a realidade. Então, meus queridos, vocês que estão me assistindo aqui nessa primeira aula, ficamos por aqui hoje. Depois nós vamos para a segunda aula, que é realmente entrar no âmago da nossa aula, começando pela primeira dificuldade bíblica, tá bom? No Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, por hoje, nós encerramos essa nossa aula. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus.